Gente, enquanto eles estão aqui organizando, estou me apresentando, meu nome é Regina Flauzino, sou professora lá da Universidade Federal Fluminense. Eu tenho como formação, sou enfermeira na área de saúde pública, né? E trabalho com vacina já há bastante tempo. Fiquei até meio preocupado quando a maioria levantou aí que acredita que a vacina, né, que conhece pessoas que a vacina faz mal. Eu acho que cada um deve ter alguma situação em que viu que a vacina fez algum evento que a gente chama de adverso, alguma reação, e que levou a dizer, não vou mais vacinar meu filho, não vou vacinar mais, não vou mais me vacinar, minha esposa não vai vacinar enquanto estiver grávida, porque a vacina traz problemas. Então, o que a gente vai discutir um pouquinho hoje é sobre esse movimento anti-vacinação fake news. Para mim é uma experiência grande aqui, né? A primeira vez que eu venho com o Bar conversar sobre isso. Então, eu sou exemplo de uma cientista que vem aqui trazer um pouco dessa discussão. Ainda com vícios, viu, Thiago? Vícios ainda assim, de trazer dados, de trazer gráficos, porque a gente se apega um pouco a isso, tentando mostrar um pouco da verdade, né? Mas a verdade vai ser mostrada de outras formas. Então, vamos num aprendizado meu com vocês, para ver o que a gente consegue discutir sobre o que a fake news traz para a gente nessa discussão do movimento de antivacinação. Então, com a boa professora didática, ainda enfermeira que tem como vício ensinar, eu trouxe de que há, então, fake news, né? São notícias falsas que são divulgadas nas redes sociais com boatos, com informações irreais, que é muito interessante, gente, que envolve o emocional. Você já deve ter recebido áudios, né, da pessoa falando, olha, eu sou profissional da Fiocruz, e aí nem todo mundo está escondendo de vocês que a vacina da febre amarela está matando, né? Então vocês têm que divulgar o mais rápido possível para mais pessoas possíveis isso. Aí você pode pensar, mas por que a pessoa não se identifica, de onde é, para a gente poder procurar saber se essa pessoa existe, né? E por que essa necessidade que tem que divulgar, que nem o jornal está podendo divulgar? Tudo é uma conspiração. Vamos procurar saber o que está acontecendo de fato, né? Então, por exemplo, tem uma situação como essa, né, numa reportagem, mostrando assim, religiosos vão boicotar vacinas. Mães acreditam que a vacina contra o vírus HPV para meninas, vocês devem ter visto isso, a partir de 11 anos de idade, vai incentivar a iniciação precoce sexual dessas meninas. Gente, o que a vacina está levando a isso? E aí a gente teve uma baixa cobertura vacinal, né? Levando a não proteção dessa faixa etária para prevenir o câncer de colo uterino, gente, que mata. E quanto que o governo gasta para tratar essas pessoas? Não tem sentido, mas a gente está tendo problemas em relação a essa cobertura vacinal, né? Ou então assim, bomba! Vacina de febre amarela pode estar ligada ao plano de reduzir 90% da população mundial. Mas tá escrito. Olha lá, tirei. Entende? Pô, mas mata 90%. Os refletos já mostrou um filme, Thanos, né? Que queria matar os Vingadores. Vocês vejam. Né? E aí traz isso como políticas públicas que a gente gasta um dinheiro enorme para poder incentivar a vacinação e diminuir o óbitos por febre amarela. Seguindo, substância presente nas vacinas pode matar células do rins em 24 horas. As pessoas tomam vacina e morrem. Problema renal em 24 horas. Aonde é isso? Mas as pessoas acreditam, as pessoas existem e debatem com a gente, né? E assim você pergunta, mas gente, vamos lá, vamos mostrar o que está acontecendo. Não, vocês estão escondendo, a Globo está compactuando com vocês. Aí você, mas a gente sabe. E aí a gente está em situações, mais uma vez, que as vacinas são culpadas pelas doenças que estão surgindo por aí. Né? E é uma consequência também, vocês não viram, não sei se vocês viram, esse político italiano, Massimiliano Fedriga, né, que é o principal porta-voz do movimento de antivacinas na Itália, que ele é contra a vacina, ele diz que é esterilista o programa de vacinas obrigatórias na Itália, e ele não se vacinou e contraiu a catapora. E depois que teve a catapora, ele agora mudou o discurso, vamos vacinar. O que é mais interessante, ele advoga a não vacinação, mas os filhos foram vacinados. Então, é complicado. Será que você não para e pensa o que
entender por que ele é contra a vacina. E aí você descobre uma situação dessa, ele muda de opinião, né? E aí, então o que está acontecendo? Por que as vacinas, tem esse movimento todo de não vacinação, né? Movimento anti-vacinação, gente, aí eu estou sendo bem didática, né? Infelizmente. A gente percebe o seguinte: a Organização Mundial de Saúde entendeu que isso é uma dos 10 maiores riscos, está entre os 10 maiores riscos, tá? Na saúde global. E o que ela coloca? Que a hesitação, que é um nome, vamos dizer, científico disso, né? A hesitação em vacinar, ela foi incluída como uma ameaça, por quê? Que vai reverter todo o progresso feito no combate a doenças evitáveis por vacinação. Nós temos o orgulho de dizer que o que a gente tem de bom nesse país é o programa de vacinação. Okay? São 40 anos brigando, lutando e conseguimos eliminar sarampo, né? Erradicar pólio. Isso não é brincadeira. E aí você tem várias pessoas, vários grupos, né, voltados do quê? Para combater a vacinação. E as razões são várias. A falta de confiança, a complacência médica. A gente vai ter grupos médicos que também advogam a não vacinação. Ou então o quê? Postergar a vacinação para outra faixa etária. Temos um problema sério que o Thiago perguntou, que é real. A dificuldade de acesso. Gente, tem população que não consegue chegar a uma unidade de saúde. Ainda temos pior, temos um governo que estão fechando unidades de saúde. Isso complica, que não está investindo em saúde. Então como é que a gente pode comprar seringa, comprar agulha, fazer busca? Né? Precisa de carro, precisa de gasolina, quem está no Amazonas precisa de diesel, né? Precisa de barquinhos, de voadoras para chegar às vacinas. E aí como é que a gente vai chegar se eu tenho dificuldade de acesso? E eu tenho os motivos religiosos. Pasmem, que são dos séculos passados e que até hoje persistem. Ok, eu posso advogar uma religião, eu posso defender a fé, mas tem umas questões que ultrapassam um pouco isso, que tem a ver com a relação da população, né? Eu estou protegendo uma população contra adoecer. Mas vocês vão ver que isso não é tão simples assim, né? Tá aqui. Então, o que acontece quando eu tenho uma diminuição da cobertura, diminuição das pessoas vacinadas? Aí um exemplo clássico, não sei se vocês ouviram falar, estamos aumentando os casos de sarampo. Em 2009, os casos aumentaram 300%. Aí a história da dimensão da coisa. E na África, já ouviram falar na África, que não é um país, é um continente, não é isso, Pedro? É um continente com vários países. Olha lá, 700%. Gente, qual é a noção de que população é essa que vem a falecer por sarampo que tem vacina? Isso por movimentos religiosos, principalmente na África, tá? Bom, Estados Unidos, eu não sei se vocês também já ouviram falar, estamos tendo um surto lá em Nova York, né? É o bastião do movimento anti-vacina. Olha que interessante. Persiste até hoje os mitos sobre as vacinas, o que, muito interessante dizer, né? Coloca em questão todas as evidências científicas, né, Thiago, em relação à imunização. Então, a história do monstro, né? Dragão na garagem. Você mostra a evidência e a pessoa não quer acreditar. Então, o antivacinismo, ele é histórico. Ele tem a religião principal com a recusa de vacinas. Tem argumentos religiosos, né, contra a inoculação de vacina desde antes da criação da primeira vacina, que foi da vacina da varíola. Né? A vacina da varíola foi de 1798 e nós temos um sermão, que são os mais antigos registros, de 1722, dizendo o seguinte: é perigosa e pecaminosa a prática da inoculação. Doenças são enviadas por Deus para punir pecados e qualquer tentativa de prevenir a varíola por inoculação é uma operação diabólica. Alguém já viu um filme chamado Físico? É muito interessante no início, vocês lembram? Quando ele quer tentar salvar a mãe, o que o padre diz para ele? Isso são desígnios de Deus. Deixa morrer. Se você tentar salvar, você está indo contra a vontade de Deus. E aí nós temos, na Inglaterra, os primeiros casos de recusa da vacina, na Suécia, com os batistas, com o lema: se Deus decretou que alguém deve morrer de varíola, será um pecado modificar o desejo de Deus pela vacinação. Ok? Isso lá, ó, 1700, 1800. Talvez as evidências científicas não estivessem tão presentes, mas hoje, né, como é que a gente vê isso? Então, nas nossas épocas mais recentes, os movimentos antivacionistas, eles estão perdendo um pouco da base religiosa. Ela ainda persiste.
mas nós temos grupos médicos, intelectuais e políticos. Vocês viram lá o político italiano, né? Que advogam contra a vacinação. Sendo que no nosso país, a gente percebe que é um fenômeno muito das classes sociais mais altas. Aí a gente vai entrar na questão de classe social, coisa, mas é. E aí alguém sabe dizer por que eu tenho mais nas classes sociais mais altas? Tem a ver com um determinado grupo médico. Qual é? Cadê a mão levantada? Nós temos determinadas categorias que advogam que a vacina ela é um veneno para o corpo, né? E que o ideal é que não se fosse vacinar, que é interessante ter a doença do que vacinar. A gente vai ver um pouco mais à frente quem são. E aí, o que eles dizem, né? Dizem o seguinte: o grupo médico. É importante a superioridade da imunidade natural. O que é a imunidade natural? É a doença, né? Eu adquiri a doença e ficar imune. Só que a gente esquece que tem doenças que você vai ter primeira vez, vai ter segunda, terceira, quarta vez, que não vai ter imunidade. Então isso também cai por terra. Alguns dizem que a vacina provoca doenças autoimunes. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar isso, né? E que também, né, principalmente os homeopatas, colocam o seguinte, que a sobrecarga de vacinas, né, provoca, principalmente criancinhas pequenas, né, situações também não adequadas, que podem provocar reações muito graves. E a gente vai ver, gente, que isso para determinadas crianças que têm uma baixa imunidade, então tem uma razão de ser. Então pegam um caso e colocam como uma verdade. E isso vai ajudar o quê? A pais e mães não vacinarem seus filhos. E aí eu diminuo essa cobertura. Né? Então é assim, gente, o homeopata da minha filha me pediu para dar vacina de pólio. Fiquei sem saber agora. Mudo de médico ou dou a vacina? E aí, cadê o repórter? É melhor você mudar de médico. Muda de médico. E a pólio não está erradicada? Que é outro problema. Se a pólio está erradicada, por que eu tenho que vacinar? Eu tenho que vacinar porque as crianças estão nascendo, tem que vacinar. Se não vacinar, de repente vem o vírus por aí e eu vou ter a pólio de novo, né? E aí, eu sou o último a dizer, então dá vacina. Isso está lá no Facebook. E aí eu tenho outros grupos de não vacinação, né? Esse aqui é um grupo que tem um manual de segurança de vacinas, na qual acreditam, né, que não há maior ameaça à saúde pública do que a vacina. É o inverso, né? A gente da saúde pública diz, gente, a melhor proteção contra as doenças são as vacinas. E eles dizem ao contrário. Então contradiz todo o consenso científico de que as vacinas, em geral, são seguras e altamente eficazes. Tem comprovação, gente. E a melhor comprovação é o quê? O não surgimento das vacinas, das doenças. Se eu tenho uma cobertura ampla, quase 100% das minhas crianças vacinadas e eu não tenho a doença, não é uma comprovação de uma certa forma e as pessoas não conseguem, esses grupos não conseguem enxergar. Né? Então eles têm um manual onde eles colocam que as vacinas contêm DNA de macaco, rato e porco e soro sanguíneo de vaca, que são consumo proibido segundo a lei da dieta kosher. Tem situação, logo as primeiras vacinas, a vacina da varíola. Alguém tem ideia? Foi de pus lá da vaca. Inclusive, se vocês forem pegar reportagens da época, até também na época de Oswaldo Cruz, as pessoas tomavam vacina de varíola, cresciam chifres e cresciam rabo, porque a vacina veio da vaca. Então, vocês vejam como a situação... Tem até charges se vocês forem acessar a internet, né? Tem um outro grupo chamado PIT, em inglês, né? Pais educando e defendendo a saúde das crianças, que são mensagens compartilhadas por linhas telefônicas e em grupos sociais. Ela é comum, isso vocês devem ter ouvido falar recentemente, das comunidades fechadas de judeus ultra-ortodoxos, que são a grande responsável do surto de sarampo que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês viram essa reportagem, né? Que eles não estão vacinando as crianças por uma questão religiosa, só que aumentou tanto o quantitativo de crianças não vacinadas que nós estamos tendo um surto. E o que está acontecendo? As pessoas que estão visitando a região, quando vêm para cá, traz o vírus junto, e a gente consegue, inclusive, identificar o vírus que é norte-americano. Conseguimos identificar o vírus norte-americano e o vírus da França também, tá? Então, são dois vírus circulando. Milton, ainda tem o da Venezuela, que veio por Roraima, tá? Então, uma diversidade boa aqui no nosso país, tá? E tem a teoria dos Illuminati. Vocês já ouviram falar nos Illuminati, né? Os Illuminati, eles colocam... Aliás, as pessoas que advogam dos Illuminati, né?
que a doença parte de um plano dos iluminados. O governo cria um problema, divulga esse problema, aí traz o antídoto. Qual é o antídoto? A vacina. E aí tem um disfarce colocado por esse grupo, que é o controle mental da população. Quem se submete a isso é o gado, caramba, tem que correr. E o restante é o lúcido. Vejam, gente, que coisa. E tem uma foto muito interessante mostrando sobre isso. Vou seguir rapidinho, né? Ah, sim, eu tenho outro, gente, um médico britânico que disse que a vacina do sarampo provoca autismo e que ele foi retratado, né? Tudo dele foi colocado abaixo, mas as conclusões dele ainda são importantes para os grupos vacinais. E eu tenho uma situação daquele rapaz que é autor de disparos na Flórida, que colocou que ele era autista e alguém dele. Ou seja, esses atiradores dos Estados Unidos são mais uma consequência das vacinas. Então a vacina até toma culpa por isso. Tá? Então é muito interessante. Eu trouxe muita coisa, porque é muita coisa que a gente vê. Ah, é a coelhinha da Playboy também, que advoga, né? Ela é uma defensora da pseudo-vacinação, que diz que o filho dela é autista por causa da vacina do sarampo. Então ela confirma isso. No Brasil, nós temos uma situação que, sabe, 47% da população do Sudeste, 47% de toda a população, e essa 47% de toda a população do Sudeste, tem acesso a fake news e divulga fake news. Só que nós não temos problema tanto de grupos, não. O nosso problema, sabe, é a falsa sensação de segurança que a população tem. Como nós já tivemos um bom programa, erradicamos grande parte das vacinas, a população tem uma sensação de falsa segurança. E aí acha que é importante não vacinar. E aí é um solo super fértil para os grupos antivacinistas, né? Então as pessoas não conhecem a importância do benefício da vacina, os pais não veem as vacinas como risco e acreditam que não existe necessidade de vacinar os filhos, né? Não vamos deixar vacinar o nosso filho, ele é saudável, não precisa disso. E aí as pessoas pensam, para que eu vou dar uma picada no meu filho se todos os amiguinhos deles têm a vacina, né? Aí o que a gente percebe? 3% das pessoas que não dão vacina nos filhos esse ano, mais 3% no ano que vem, mais 3% em 2021, eu vou ter um contingente de pessoas sem vacinas que vai vir um surto. E aí eu tenho o quê? Uma epidemia. Que é a situação que nós estamos correndo agora. E as redes sociais têm um papel muito ambíguo. Elas nos ajudam, né? Beneficiando com grupo de humanos no Facebook, que tem, por exemplo, o Thiago, que explica, que orienta, né? Que faz tiram dúvidas das pessoas, e eu tenho prejudicando, que são os grupos antivacinistas, né? Que disseminam medo dos imunobiológicos, né? Fazem informações negativas, recomendam recusa de vacinação e postam matérias falsas sem evidência científica em blogs, revistas e outros meios de comunicação, né? E aí, essa mãe aqui dizendo, obrigada por aceitar no grupo, nunca acreditei nessas coisas de surtos e vacinas que a cada ano surgem. Eu preciso muito que alguém me ajude. Eu sou gestante, estou na época de tomar da vacina e eu decidi não tomar nenhuma. Mas eu tenho que vacinar minha filha, que se eu não for vacinada, eu vou pagar na justiça. Então, a pessoa procura ajuda para não ser vacinada, né? E a mídia? A mídia, quando ela é aliada nossa, ela divulga informações à população, divulga o calendário, os riscos de não tomar a vacina, noticia surtos e epidemias, né? Noticia as campanhas da vacina. Mas quando ela coloca informações de forma irresponsável, seja que pegando informações de pessoas leigas, de profissionais de saúde que adoram matérias sensacionalistas, sem evidência científica, aí ela traz prejuízo. Traz prejuízo por quê? Porque as pessoas não vão vacinar e compromete todo o esforço do programa de vacinação. E aí, para encerrar, eu trago o caso de Bertioga, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma campanha que teve da HPV, que a gente quis fazer vacinas em meninas e adolescentes, que a melhor forma de fazer vacina de atingir um grande grupo, um grande público, é nas escolas. E aí, o que aconteceu? 11 meninas foram vacinadas, relataram mal-estar, avaliadas, não tinham nada. Mas 3 disseram, não, estou precisando, estou com o quê? Paralisia na perna. Gente, elas ficaram internadas. E aí, elas começaram a postar selfies em redes sociais, dizendo que a vacina tinha paralisado as pernas delas, né? E isso comprometeu a segunda dose da vacina. A gente não teve cobertura. Por quê? Porque a mídia divulgou
esse sensacionalismo, sem esperar que a gente investigasse e chegasse à conclusão, e aí prestou, né, uma forma de esclarecimento negativo para a população. Disse que a vacina HPV estava trazendo o quê? Paralisia. Isso caso de 3 casos que não foram confirmados e até hoje a gente não conseguiu essa cobertura adequada. E o que a gente está fazendo hoje em dia, né? Para tentar, né? Os países norte-americanos, os países europeus, né, estão propagando a vacinação obrigatória na Itália, na França e Alemanha. Estados Unidos está entrando com a multa para quem não tomar a vacina e afastamento das crianças e adolescentes que também não tomam a vacina e que ficam doentes, né? Uma coisa, no nosso país, a gente tentar melhorar o acesso dessa população que não consegue, né, ser vacinada e tentar essa valorização do profissional de saúde para esclarecimento, para orientações nessa população, né? E a gente tem hoje em dia a Semana de Saúde na Escola, mais uma vez a gente está cada vez mais tentando integrar saúde e escola, os pediatras fazendo a campanha de Abril Azul, e aí o Ministério da Saúde se rendeu e entrou. Eu tenho agora um telefone, né, um blog de saúde sem fake news, onde as pessoas podem encaminhar texto, imagem e ligar para esclarecimento. E aí é uma coisa certa, Thiago, a gente não tem muita expertise da comunicação, da mídia, estamos engatinhando nesse processo para poder chegar junto e combater essa situação toda, né? E aí a gente tem a perda do status do país livre de sarampo, que a gente conseguiu na Organização Mundial de Saúde, e perdemos porque o sarampo voltou, né? E saber que a doença causa impacto social e familiar, desestrutura uma família, impacto socioeconômico. Por quê? Porque custa tratar, sai muito mais barato prevenir do que tratar. E aí, só para dizer para vocês muito obrigada, né? E acreditar que vacina de gotinha para fraco, né? A gente dizer que no tempo era pistola, não sei se alguém pegou isso, que a vacina pegou, caramba, né? Da varíola, né? Então é isso, gente, rapidinho. E aí a gente está aberto para as questões. Eu tinha muito mais coisa, mas eu falei, não, chega, limite, tá? Vamos deixar para as perguntas. Obrigada.